Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai entender um pouco mais o que está acontecendo com a nossa vida, né? Por que a vida da gente de repente trava, não caminha, não anda? Porque são várias situações que começam a acontecer de uma só vez. Então hoje a gente vai identificar 4 sinais, né, que existem encostos atrapalhando a sua vida. Então a gente vai passar um a um e essas forças, pessoal, muito conhecidas, né, por muitos como encosto, o que são? São espíritos que se agarram à nossa energia vital. Mas o que são os encostos? Gente, o encosto é o seguinte: a pessoa morreu. E a pessoa, geralmente são pessoas muito densas, muito materialistas, porque se a pessoa tivesse um pingo de espiritualidade, ela não estaria tão agarrada às coisas da matéria, como vícios, ganância, enfim, uma série de situações que estão atreladas ao mundo físico. Então, quanto mais você é pecado, mais você quer ficar agarrado. E aí a sua energia não solta, quando muitos nem desprendem do corpo, né? Muitos, quando morrem, ficam atrelados ao corpo, fica ali, sentindo o bicho comer, aquelas coisas maravilhosas, né? Então, quem é assim, gente, tem que tratar de soltar um pouco, porque vocês têm que ter um entendimento que a gente está nesse planeta aqui é temporário, né? Então, a gente está aqui e a gente tem que usufruir. A gente tem que ter o do bom e do melhor, porque a gente está no planeta Terra para a gente poder dominar a matéria. Então, se a gente domina a matéria, a gente cresce, a gente flui, a gente prospera, as coisas caminham, a gente tem saúde e as coisas no geral fluem para a gente. Mas com a consciência que é temporário, que é um empréstimo, a gente está aqui e daqui a pouco vai largar, vai ficar tudo aí, né? Então não tem que ter essa consciência que a vida da gente vai continuar numa outra situação e a nossa situação pro lado de lá vai depender de como que você está sendo do lado de cá, porque você vai levar. Então, se você tem uma vida próspera, se você tem uma vida saudável, se você tem uma família feliz, quando você desencarnar, você vai dar continuidade, você vai estar lá na tua casa maravilhosa, você vai estar lá com a sua família, você vai estar lá com as pessoas que fazem parte ali, os seus amigos espirituais, a sua família espiritual, você vai dar continuidade. Agora, se você tiver numa negatividade, vai continuar também do mesmo jeito, não vai mudar, só que aqui, né? Ou, de repente, para lugares mais densos, né? Então, o que a gente tem que falar aqui? O que são os encostos? Os encostos são essas pessoas, pessoas que têm vícios, as pessoas que têm apego material muito grande, pessoas muito soberbas, pessoas muito ruins. Então, elas não vão, elas ficam. Então, o que elas vão fazendo? Elas vão vagando, que nem uma antena, elas vão tentando identificar, por isso que é muito importante, pessoal, aquilo que vocês emanam. Qual energia que você está emitindo? Né? Quais são os seus pensamentos sobre a vida, sobre as suas coisas? Então, se você tiver uma vibração muito baixa, você vai atrair espíritos afins. Então, você vai atrair tanto encosto quanto situações. Então, por isso que a gente tem que estar sempre vigilante. Eu sempre falo, né, que a gente tem que colocar um porteiro nos nossos pensamentos. A gente tem que tentar equilibrar os nossos pensamentos e direcionar os pensamentos para eles pensarem o que você quiser e não aquilo que eles querem. Porque o pensamento, ele é 24 horas. Ele pensa o que ele quiser. Então, se você não for atento a isso, vai virando uma massa de energia e daqui a pouco você começa a atrair coisas que vão vibrar negativamente na sua vida e você vai se ferrar. Escuta o que eu tô te falando. Então, os encostos são isso, são pessoas que por algum motivo, eles ficam antenados, procurando pessoas que estão vibrando na mesma linha de energia. Então, aquela pessoa que fuma muito, aquela pessoa que bebe muito, aquela pessoa que usa drogas, que são pessoas ruins dentro de casa, que tem aquele aspecto de passar a perna no outro, aquelas pessoas bem baixas, com a energia bem densas. Esses espíritos vão ali e encosta e gruda, né? Ele gruda e aí, porque assim, né? Você vai beber, você bebe uma cerveja. Você bebeu 2, tudo bem. Você bebeu 3, 4, já não é mais você. Você já está alimentando
outros seres. É a mesma coisa do cigarro. Você fuma um, fuma dois, beleza. 3, 4 já não é mais. Então, tem que começar a prestar atenção nisso. E também tem aquelas pessoas que são de bem e pegam, de bem que eu falo, não é o cidadão de bem, tá, gente? Eu tô falando da pessoa que tem uma vibração boa, que tem pensamentos bons, que tem uma fluência, mas, às vezes, ela tem depressão. Às vezes ela tem uma síndrome do pânico, às vezes ela tem uma baixa de energia e ansiedade. Então, essas coisas são derivadas de encosto, né? Eles que aceleram o processo da pessoa em qualquer nível que ela esteja. Então, vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de sensação e, na mente, já interromper imediatamente para vocês não ficarem alimentando. Então, esse é mais um outro tipo de personalidade. Às vezes a gente não tem esse tipo de problema, mas às vezes a gente fica meio para baixo. Então, se a gente ficar muito tempo nesse lugar, você vai dar uma abertura para essas influências, né? Que são esses espíritos que agarram na sua energia vital. E aí vai dificultar o seu processo, vai gerar cansaço constante, vai atrasar os seus desejos, os seus sonhos de realizar. Então, para a gente identificar, o primeiro passo assim, para você identificar essas presenças, isso é o primeiro passo para que você possa estar se libertando dessas presenças invisíveis, né? Que são avassaladoras. Quando elas instalam ali, para você tirar é difícil. E vai acabando com a sua saúde mental. Porque os encostos pode estar tão próximos que eles misturam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eles vão dificultando. Vai sendo difícil também de você distinguir, né, entre uma fase boa e uma fase ruim. Então, porque eles estão tão ali agarrados na situação, tão ali dentro da sua vida, que você acha que quando você está numa fase difícil, que possa não ser influência espiritual. Mas, gente, sempre porque você não nasceu para dificuldade, você nasceu para fluir. Então, se tem alguma coisa que não está de acordo, você pode ter certeza que tem presença espiritual te atrapalhando, né? A questão é, como que a gente vai saber se a gente tem encosto ou se a gente não tem encosto atrapalhando a nossa vida? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque esse vídeo a gente vai passar aí 4 sinais claros, né? Que essas forças, elas estão manipulando, né? De alguma forma, a sua vida, né? Então, essas forças, elas vão manipulando, elas vão te direcionando para um lugar que não é o seu lugar. E com isso, vai roubando toda a sua sorte. Toda a sua questão daquilo que você veio para vivenciar, você acaba sendo desviado. Então, vamos começar. Qual que é a primeira? Qual que é a primeira identificação, né? É a sensação constante de cansaço ou exaustão. Você está sempre cansado, está sempre exausto, está sempre indisposto. Esse é o primeiro sinal claro que você pode estar com encosto, que é um cansaço. Mas não é um cansaço normal, é um cansaço profundo, que não tem explicação. Esse tipo de exaustão vai além do físico. Mesmo depois de uma noite bem dormida, né? Pelo menos aparentemente, né? Uma boa noite de sono, você acorda já se sentindo drenado, sem força e sem vontade nem até de levantar da cama, né? E aí você começa a observar como que pode ser seu dia. Então, você já projeta o seu dia de uma forma extremamente negativa. Então, as tarefas que às vezes a gente pensa que vai ser tão simples da gente fazer, vai tornando assim uma montanha de coisas horrorosas, né? Parece que você está escalando uma montanha que é difícil de você chegar lá em cima no topo, né? Isso acontece porque o encosto, ele está sugando a sua energia vital. Ele se alimenta da sua essência e vai te deixando com migalhas, vai deixando só com aquele resto, né? Então, veja como que pode, né? Como que uma má administração espiritual nossa, né, pode dar espaço, dar vazão
para esse tipo de energia trabalhar na sua vida. E não importa o quanto você descanse ou o quanto que você se alimente, a sensação de fadiga ela é constante, ela não para. É como se houvesse uma sombra atrás de você, te sugando, agarrado ali, entendeu? E vai sugando toda a tua energia. E você vai ficando 24 horas sem descanso, sem a paz, né? Agora, vamos identificar agora o segundo ponto, né? Que são problemas financeiros e a estagnação pessoal. É um sinal muito comum quando um encosto ele está na tua vida. É quando você sente que a tua vida não caminha, ela parou, ela estagnou. Você tá se sentindo como se você estivesse dentro de uma prisão, porque você se sente preso, né? Você está sempre correndo atrás, você está correndo em círculos. Você vai procurando a saída e não encontra, vai, e você se sente assim uma pessoa incapaz de progredir, de caminhar, de ir para frente, né? De atrair possibilidades, porque os problemas financeiros eles começam a se acumular e as oportunidades que antes pareciam estar tão fáceis ao seu alcance começa a desaparecer. E do nada, repentinamente as coisas começam a ficar em baixa. E os encostos, eles possuem essas habilidades de bloquear a sua prosperidade. Eles impedem que a energia do dinheiro ele flua livremente, tranquilamente, né, para a sua vida. Então, eles têm essa habilidade de bloqueio, né? Então, esse bloqueio também afeta a sua vida pessoal. Relacionamentos, eles começam a se complicar, amizades começam a se desfazer sem motivo aparente, e tudo ao seu redor começa a desmoronar. A sensação de você estar preso em um ciclo que não termina, de frustração, é muito comum para quem está sob essa influência, entendeu? Então, tem que começar a parar, tem que começar a observar e tem que parar também de normalizar a sua vida, de medir a sua vida pela a vida dos outros. Ah, mas a vida de todo mundo é assim. A vida do brasileiro é difícil. Não, é difícil porque você está no difícil. Porque você está dando acesso à negatividade de trabalhar na sua vida. Você está dando poder. A gente não pode dar poder para esse tipo de coisa. A gente tem que cortar imediatamente. E ao final do vídeo, eu vou ensinar um ritual poderoso para vocês se livrarem desse tipo de influência. Agora, o terceiro é pesadelos e insônia, né? Quando o encosto está presente, o subconsciente é a primeira coisa que começa a te demonstrar. Ele começa a trazer para você, através de sonhos, uma observação. Ele começa a te trazer sinais. Por que ele faz isso? Para você trabalhar. O que é o seu inconsciente? É o seu eu sou, a sua centelha divina. Entendeu? Então ele começa te apresentar em sonhos essa influência. Os sonhos eles vão se tornando cada vez piores, perturbadores, repleto de imagem, perseguição, de quedas, de seres sombrios. Então você acorda no meio da noite, você não tem aquele sono, né? Assim, aquele sono tranquilo, que você vai dormir a noite toda na tranquilidade. Não, você vai acordar com o coração acelerado, e você vai ver que isso se torna uma coisa corriqueira. Então, e aí o que acontece? Quando tem muita repetição de situações, vocês normalizam. Não pode normalizar coisa ruim, gente. Vocês estão com coisa ruim? Estão sentindo que tem coisa ruim? As coisas estão fechadas? As coisas não estão caminhando? Tem que tratar de trabalhar, tem que tratar de limpar, tem que tratar de remover essas forças. Porque não é normal. A gente não nasceu para isso. A gente nasceu para fluir. Em muitos casos, a insônia começa a dominar as noites, né? Todas as noites você fica com essa insônia, às vezes demora para dormir, mesmo sentindo o peso, né? Mesmo você cansado, algo impede do sono chegar. Então roda para um lado, roda para o outro, e quando finalmente você consegue dormir, adivinha, pesadelo. Aí começa aquele monte de pesadelo, e aí você começa a acordar várias vezes, e os encostos, eles amam isso, eles amam interferir no sono da pessoa, porque é no repouso que o nosso espírito se fortalece, né? E ao impedir o descanso adequado, né, para o nosso corpo físico, para nosso restabelecimento de energia vital, eles vão enfraquecendo você. Então, o que eles fazem? Eles não deixam você dormir.
E aí, com isso, eles conseguem estar te sugando ao máximo que eles puderem, entendeu? E o quarto, gente, é o sentimento de desespero e de tristeza sem motivo, né? Então, esse quarto sinal é o sinal emocional. Os encostos têm uma habilidade de mexer com os nossos sentimentos mais profundos, né? Gerando tristeza, desânimo, né? Em casos mais graves, até pensamentos de desistência, né? Que vocês não vou falar a palavra aqui, porque, né? Vocês sabem o algoritmo do YouTube, né? Mas vocês sabem o que eu quero dizer. Então, esse talvez seja o sinal mais caótico, né? É quando já chegou no limite, né? Então, a gente às vezes sente um vazio, um desespero, mesmo aparentemente, mesmo que aparentemente na sua vida tá tudo bem, mas você não sabe o que está acontecendo com você, você também nem entende o que é que está acontecendo com você. Esse sentimento, embora no começo é sutil, mas depois ele vai crescendo, e aí ele vai tomando uma proporção, né? O encosto, ele se alimenta dessas emoções negativas. Então, quanto mais triste você tiver, quanto mais derrotado, quanto mais fracassado, é melhor para ele, porque ele vai intensificar os pontos mais decadentes, né, da vida da gente, né? E aí a gente começa a acreditar, né, que a gente realmente está triste, que a gente está fazendo aqui. A gente começa a se questionar de coisas que nem tinha necessidade, porque antes a gente nem sabia que existia certos tipos de pensamento. Mas eles começam a colocar, você começa a vivenciar pensamentos deles. Você começa a vivenciar situações que antes eram deles. Porque eles acabam se misturando com a tua energia. Então você já não sabe o que é teu e o que não é. Entendeu? E aí eles vão fazendo com que você se sinta cada vez pior. E aí você vai ficando cada vez mais à mercê dessas forças ocultas. Então, gente, é isso. O negócio é a gente começar a prestar atenção na vida e não começar a aceitar as coisas ruins que acontecem como coisa natural, como coisa da vida, como coisa que é do dia a dia, que faz parte do brasileiro, que é assim que a grande maioria fala: eu tô na luta. Aí, como é que você tá? Tô na luta. É assim, não é assim que as pessoas falam? A gente, às vezes, tem até medo de perguntar como é que as pessoas estão, porque elas vão sempre... Nunca tá legal, você nunca vê a pessoa, puxa, mas a minha vida está incrível. Nossa, me aconteceu tanta coisa. Você não vê isso, a pessoa sempre tá na luta, parece que tá sempre numa batalha sem fim, né? Agora eu vou ensinar a vocês um ritual poderoso para vocês se livrarem de encosto, desses encostos de uma vez por todas, tá? Então esse ritual, ele vai, assim, agora que a gente já falou aqui, vocês já identificaram os sinais, né, de que os encostos atrapalham a sua vida, a gente vai fazer um ritual, é um ritual de bruxaria poderoso, que foi criado, né, que eu montei para vocês para cortar definitivamente a conexão com esses espíritos de porco e restaurar a sua energia vital. Então, o que vocês vão precisar? Pega caderninho, sempre que vocês vierem para o vídeo da gente aqui, vocês já traz lá o grimório de vocês, traz lá o caderninho, uma caneta, um lápis, aquilo que vocês quiserem para anotar. Porque a gente sempre passa materiais aqui para vocês e a gente vai explicando o que vocês vão fazer com cada um. Então, vocês vão precisar de uma vela preta, de uma vela branca, de um prato, de preferência de cerâmica, né? Se não tiver de cerâmica, não tem problema, mas a gente dá preferência. Vocês vão precisar de sal grosso, um galho seco, pode ser de árvore, gente. Sabe quando vocês estão andando aí por aí na rua? Vocês vêem um galho seco, né? Que esteja já morto, que não tenha nada verdinho, que esteja ali. Vocês pegam esse galho e um pouco de água de rio ou água da chuva, que são as águas sagradas. Para quem quiser saber mais sobre essas águas sagradas, nós temos nosso e-book, que eu estou sempre falando aqui para vocês. Se vocês querem fazer o acompanhamento das nossas aulas, dos nossos ensinamentos, esse e-book é um excelente guia de magia natural, tem mais de 120 rituais lá, e lá vai estar explicando para vocês para que serve a água de rio, água de mar, de cachoeira, de chuva, etc. Assim como o elemento fogo, ar e terra, também vai estar explicando para vocês aí tudo que vocês precisam saber de magia natural, de bruxaria
tá nesse e-book que eu fiz assim, com muito carinho para vocês, de uma forma bem simples e eficaz, né? Que vocês possam ter um entendimento de como que vocês trabalham a magia natural no dia a dia de vocês. Então, isso, vocês vão pegar lá um pouco de água. Já falei numas aulas anteriores aí, que quando tiver chuva, coloca um balde lá fora, deixa a água cair, depois vocês guardam numas garrafinhas para vocês utilizarem quando a gente for fazer magia. Vocês vão precisar também de uma caneta preta, de um papel branco e um incenso de arruda ou alecrim. E como que a gente vai fazer? Bom, primeiro que é aquela coisa de sempre, né, gente? Vocês já vão estar ali no 432 Hz, vão puxar força, vão puxar um equilíbrio, vão acalmar a mente. Vocês, sempre que eu falo, quando a gente vai trabalhar com magia, a gente já tem que estar na situação favorável. A gente já tem que estar na situação que a gente quer estar, a sensação. Pelo menos mentalmente, quando a gente trabalha o nosso mental corretamente, porque assim, o seu cérebro, ele não vai entender o que é real, entendeu? Ele entende o sentimento, né, que você está emanando naquele momento. Então, quando você se coloca em determinadas situações, você já está lá. Então, você já vai mentalizando a limpeza, a purificação, a sua energia radiante, né? E vai preparando esse momento, esse ambiente, né? Onde você vai fazer seu ritual. Como que você vai preparar? Você vai acender o seu incenso, né? E você vai passar por esse ambiente, mentalizando, né, a purificação de todas as energias que estão ali ao seu redor. Daí vocês vão pegar o prato e vão fazer um círculo de sal grosso sentido horário. Vocês vão criar uma barreira de proteção. Quando vocês fizerem esse círculo dentro do prato, vocês vão colocar as velas. Então, como é que vocês vão fazer? No lado esquerdo, olhando para o prato, lado esquerdo vocês vão colocar a vela branca. Aliás, a vela preta. E do lado direito, a vela branca. E aí vocês vão pegar o papel. Lembra que eu falei que tinha que ter o papelzinho branco? E vocês vão pegar a caneta preta e vão escrever tudo que vocês sentem que os encostos estão causando na sua vida. Então, vocês vão escrever tudo ali. O que é que os encostos estão causando na sua vida? Então, vocês vão vocês vão escrever tudo no papel. Seja específico. Pode ser cansaço, problemas financeiros, tristeza. Quanto mais detalhes vocês colocarem, mais forte vai ficar o ritual. E quando você terminar de escrever, o que vocês vão fazer? Vai dobrar esse papel em 3 vezes. E vai colocar entre as velas. Então, vai ter uma vela à esquerda e uma vela à direita. E no meio, entre as velas, o papel. Certo? Aí, primeiro, você vai acender a vela preta e vai dizer em voz alta: pelo poder do fogo e da terra, corto aqui qualquer vínculo com espíritos que me sugam, que se retirem de minha vida, que sua energia escura seja transformada. Uma vez só, tá? Vocês vão dizer isso em voz alta. Aí vocês vão acender a vela branca e vão dizer o seguinte: pelo poder da luz da renovação, trago a paz e a proteção, que minha energia seja restaurada e meu caminho limpo. E aí vocês vão pegar o galho seco, vai segurar com as 2 mãos, vai quebrar ao meio, dizendo: assim como este galho morto, quebrou-se aqui a ligação com o passado, que os encostos voltem ao pó e desapareçam do meu destino. Eu vou repetir, tá bom? Assim como este galho morto, quebrou-se aqui a ligação com o passado, que os encostos voltem ao pó e desapareçam do meu destino. E aí vocês vão mergulhar esses galhos ali dentro do copo com água, que é a água da chuva, a água do rio, porque vai simbolizar o fluxo de vida retornando, entendeu? E aí vocês deixam a vela queimar até o fim. Depois que apagou, vocês vão pegar o papel, vai queimar com o que sobrou da vela preta,
Vamos supor, a vela preta tá para acabar ali, vocês já vão com o papelzinho ali. Mas ela tem que estar para acabar, gente. Quando vocês verem que ela já vai acabar mesmo. Não é com faltando assim 1 centímetro, não. É quando tiver no talinho mesmo, né? Mas aí a vela apagou, não deu tempo. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar um pouco da cera preta, vai colocar no papel e vai acender. Lembrando que a gente não acende as velas com isqueiro e com fósforo. A gente acende com palitinho de dente ou com o próprio incenso, tá? Por quê? Porque o isqueiro tem química e o fósforo tem pólvora e enxofre. Então a gente acende o incenso e acende as velas ou o palitinho de dente ali no isqueiro, porque o isqueiro tem a química, mas em contato com a madeira ele vai se transformar numa chama natural. Então, por que os rituais não dão certo das pessoas? Porque elas não fazem certo. Elas não sabem esses segredos que eu conto aqui para vocês. Entendeu? Então, depois que vocês queimaram o papel com o que sobrou ali da vela, vocês vão soprar essas cinzas fora da sua casa. Ou, se você preferir, você pode enterrar num local longe da sua residência. Bem longe, entendeu? E aí, você vai finalizar o ritual falando que o equilíbrio seja restaurado, que minha vida siga seu curso, livre de interferências, que assim seja, assim se faça e assim é. Simples assim, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, né, esse vídeo, essas recomendações, esses ensinamentos. Não se esqueçam de compartilhar, de comentar, de curtir e de se inscrever no canal. Se você é novo no canal, aqui no canal tem vários rituais, aqui tem vários ensinamentos, né, para vocês aplicarem no dia a dia de vocês e assim ter uma qualidade de vida bem melhor. Tá bom? Muito obrigado para quem ficou até aqui e até mais.